Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, nós católicos celebramos Santa Rosa de Lima, virgem, padroeira da América Latina. Nasceu em Lima, Peru, no ano 1586. Já durante o tempo que viveu em sua casa, dedicou-se inteiramente à prática das virtudes cristãs. Mas quando tomou o hábito da Ordem Terceira de São Domingos, fez os maiores progressos no caminho da penitência e da contemplação mística. Morreu no dia 24 de agosto de 1617. Vejam só que o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46. Vem justamente nos falar a respeito desse tesouro que é Jesus e dessa pérola preciosa que é Jesus. Jesus tem um valor inestimável na nossa vida. E por ele ter esse valor inestimável, qualquer outro valor fora dele não tem valor algum. Você está compreendendo? Jesus é esta pérola preciosa. Jesus é esse tesouro que quando nós o encontramos, se for preciso vender tudo que nós tivermos para obter essa pérola ou esse tesouro, nós teremos que fazer. Hoje, nessa comemoração de Santa Rosa de Lima, nós vemos que quando nós nos encontramos com Jesus, a única coisa que nós queremos é ser dele. E esse desejo de ser dele nos gera a santificação. E essa santificação é para todos. É para os religiosos, é para os casados, é para os solteiros, é para todos nós. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele fez justamente isso. Ele atraiu todos nós para ele, para que nós possamos, através dele, ganhar o céu. Santa Rosa de Lima, quando ela era já criança, Jesus aparece para ela como uma criancinha e diz para ela o seguinte: Rosa, dedica a mim todo o seu amor. E diante disso, Santa Rosa de Lima, ela se consagra inteiramente a Jesus Cristo. Os pais queriam que ela se casasse. Ela era descendente de pais espanhóis, mas ela já tinha no coração o grande desejo de ser
inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. E já ali na casa dela, ela começa a viver uma vida de religiosa, embora ela não fosse uma religiosa. Ela se sentiu muito atraída para ser uma dominicana. Então ela procura as dominicanas, expressa o desejo dela de ser religiosa, mas por um desígnio de Deus e um mistério de Deus, ela não foi aceita. Ela foi para casa e, estando diante da imagem de Nossa Senhora, ela entrou em êxtase. E as pessoas que estavam em volta tentavam levantá-la, mas não conseguiam levantá-la. Ela ficou como uma pedra muito pesada. E foi aí que Santa Rosa de Lima fez uma oração para a Virgem Maria. Ela disse o seguinte: ó Mãezinha do céu, se Deus não quer que eu vá para o convento, se Deus não quer que eu vá para o convento, eu desisto desta ideia agora mesmo. Naquele momento ela saiu do estado de êxtase e aí ela percebeu que realmente Deus não a queria no convento, mas Deus queria que ela fosse santa. Então, ali no quintal, vamos dizer assim, da casa dela, foi construído um pequeno quarto aonde ela passou a viver uma vida de oração, de penitência e cuidando também dos pobres, de maneira particular dos negros e dos índios. Era uma vida dedicada à oração, à penitência e à caridade. Um dia perguntaram para ela, mas como é que você consegue viver todas essas coisas? Ela disse: Cristo é a minha força, a oração, o meu baluarte, a fé é o meu escudo. E assim ela viveu todo esse tempo de dedicação, de oração. O que eu quero destacar no dia de hoje, meus irmãos, é simplesmente isso. Para nós sermos santos, não é que nós teremos que entrar num seminário para ser sacerdote, ou no mosteiro, ou no convento para ser uma religiosa, ou até mesmo um religioso. A santidade ela vai sempre consistir em nós vivermos a vida com Deus no lugar aonde Deus nos quer. Então, realmente, se Deus chama você para a vida religiosa, vá. Se Deus chama você para ser um sacerdote, vá para o seminário, procure o bispo, um sacerdote que possa te indicar e te levar para lá. Mas se no caso você não é chamado para a vida religiosa, então quer seja aí no seu escritório de trabalho, ou você como dona de casa, você como mãe que tem que cuidar dos seus filhos, você como pai que tem que cuidar de toda a família, se dedique a Deus. Se você não tem vocação, não insista. Me lembro que uma vez, lendo a história de São João Maria Vianney, ele conta que um rapaz apareceu para ele dizendo que queria ser padre. Mas São João Maria Vianney olhou para ele e disse assim: meu filho, você não tem vocação ao sacerdócio. A sua vocação
é o matrimônio. E ele foi, claro, meio entristecido, mas ele foi. Passado alguns anos, ele encontra de novo São João Maria Vianney e fala para ele: muito obrigado por aquela orientação que o Senhor me deu. Hoje eu sou um pai de família, bem casado, cuido bem da minha família, levando a minha família à vida santa, à santificação. Vocês viram que Santa Rosa de Lima tentou entrar na ordem dominicana. Ela não conseguiu entrar. Ela ficou como uma leiga consagrada da ordem dominicana, se dedicando inteiramente à vida com Deus. No lugar onde você está, no lugar onde você vive, quer seja num seminário, quer seja num convento, quer seja em casa, quer seja no trabalho, o que Deus quer de você é a santificação. Você tem vivido a santificação? Você tem se dedicado inteiramente à vida com Deus, como cada um de nós precisamos viver? Nesses dias nós vimos a parábola do jovem rico e ele perguntou: o que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? E Jesus falou para ele que ele precisava praticar os mandamentos e ele disse que praticava os mandamentos. A santificação sua pode ser que seja simplesmente vivendo os mandamentos da lei de Deus, seguindo Jesus na perfeição, numa honestidade, na oração, na prática do bem. Quando aparece uma pessoa pedindo esmola, você, por amor a Jesus Cristo, você dá. Porque foi assim que Santa Rosa de Lima, ela viveu. E sem esquecer, meus irmãos, que ela viveu a castidade. Uma jovem que se dedicou a Deus como uma leiga consagrada ali, vivendo a castidade. Ainda mais que nos tempos de hoje, como é difícil viver essa tal da castidade. As mídias não nos ajudam. As pessoas não nos ajudam. As pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes não nos ajudam. Por isso é preciso viver voltado para Nossa Senhora e pedindo a Nossa Senhora esta graça. A graça de viver a castidade na sua plenitude, como Santa Rosa de Lima viveu. Vivendo a sexta-feira, que é dedicado ao jejum. Você tem jejuado na sexta-feira? E também na quarta-feira, como a recomendação de Nossa Senhora lá em Medjugorje, de fazer também o jejum na quarta-feira. Se você não pode, não tem problema, mas faça o jejum na sexta-feira, se abstendo de carne e comendo somente peixe, ovos, legumes. Na leitura da Sagrada Escritura, na meditação da Palavra de Deus, na leitura da vida dos santos. Olha como é fácil ser santo. A santidade, ela consiste justamente em vivermos dessa forma. E foi assim que Santa Rosa de Lima, ela viveu. Não, no início não teve coisas extraordinárias, mas depois, nessa dedicação dela,
de cuidar dos doentes e tudo, muitas pessoas eram curadas e ela era procurada também. E aí ela aconselhava. Ela tinha como modelo de vida para ela Santa Catarina de Sena. Aqui é outra coisa importante para a nossa santificação. O nosso modelo, por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na medida que nós vamos lendo a vida dos santos, por isso o conhecimento da vida dos santos, como eu estou falando aqui para vocês, de Santa Rosa de Lima, nos faz com que nós nos identifiquemos com esse, com aquele santo. E aí procuramos, através da vida deles, nos dedicar à vida com Jesus, lembrando das suas práticas, de como eles viveram, como aconteceu a conversão deles, como aconteceu a perseverança. Eles perseveraram como? Quais foram as lutas que eles tiveram diariamente? Como eles venceram e como eles morreram. Diz que Santa Rosa de Lima, ela ficou doente e essa doença levou à morte. Mas antes dela morrer, ela falou assim para Jesus: meu Deus, aumenta o meu sofrimento, contanto que aumente o meu fervor por vós. Então, ela tinha o sofrimento como um meio também de santificação, porque na nossa vida de santidade os sofrimentos vêm também. Os sofrimentos podem ser sofrimentos físicos, como uma doença que possa surgir, ou pode ser os sofrimentos internos, as tentações que nos dominam com uma força muito grande. E aí nós entramos numa luta tão grande, como podem ser sofrimentos provocados por pessoas, uma calúnia, uma mentira. E como saber lidar com essas situações? Aí lembremos de Jesus, que também foi caluniado, Jesus que foi desprezado, Jesus que foi colocado de lado. Assim Santa Rosa de Lima viveu e assim tantos outros santos viveram também. No lugar que você está, na profissão sua, no trabalho que você faz, Deus te chama à santidade. Mais uma vez eu digo, se Deus não te chama para o seminário, para você ser um sacerdote, se Deus não te chama à vida religiosa, para você pertencer a alguma congregação ou ordem religiosa, se Deus não te chama às novas comunidades de vida que tem aí, não se desespere. Isso significa que Deus te chama para que você seja santo no ordinário da vida. No ordinário da vida. É ali que você vai se santificando, praticando o bem, rezando, fazendo penitência, suportando as pessoas ao redor, pedindo a Deus e suplicando ao Senhor pela conversão dos pecadores, que era isso que Santa Rosa de Lima também fazia. Ela rezava muito para que acontecesse a evangelização aos índios e também pedia força aos espanhóis. Assim foi a vida de Santa Rosa de Lima. Assim o Senhor te convida também à vida de santidade. Que Santa Rosa de Lima interceda por nós
que Santa Rosa de Lima nos ajude a sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.